Bom dia, meus amores. Bom dia, meus amores do terceiro ano A, terceiro ano B. Vamos para a nossa aula de ciências, no módulo de vocês, na página 194, conhecendo o corpo humano. Observe a parte superior da sua mão. O que você observa? A parte superior, a parte de cima, né? O que você observa? Vocês podem observar a pele, pelos, vasos sanguíneos sobre a pele, presença de pintas, entre outras características, né? O que você acha que identificaria na pele da sua mão se a observasse com auxílio de uma lupa ou de um microscópio? Microscópio, para quem não sabe, é um equipamento que permite ampliar a imagem do que está sendo observado. Então, o microscópio é um aparelho que serve para aumentar a imagem do que está sendo observado, né? Então, ao observar a olho nu parte da pele da sua mão, você provavelmente enxergou algo semelhante à imagem da letra A, né? No entanto, ao observar a pele de sua mão com auxílio da lupa ou do microscópio, você provavelmente observaria algo semelhante às imagens B e C, né? Porque se você observar com o auxílio de uma lupa e do microscópio, aumenta mais, né? O microscópio e a lupa, eles ampliam aquela imagem, né? Aumentam mais aquela imagem. Então, aqui a pele da mão, a imagem obtida por microscópio, colorizada artificialmente e ampliada 60 vezes. Quer dizer, ampliou 60 vezes, aí aumentou 60 vezes, né, essa imagem. Como você pode perceber acima, muitas estruturas que compõem o corpo humano não podem ser observadas a olho nu. Essas estruturas são organizadas e atuam de maneira coordenada, permitindo que o corpo humano funcione adequadamente. Então, tem algumas estruturas, né, que não podem ser observadas a olho nu. Então, a gente precisa de um microscópio, né? Do que você acha que é formado o corpo humano? Então, nesse capítulo, faremos uma viagem ao interior do corpo humano para entendermos como ele é organizado. Então, vamos entender como o corpo humano é organizado. Vamos ver aí nessas imagens a seguir. O corpo humano é um organismo formado por diferentes sistemas, como o sistema respiratório, o sistema digestório e o nervoso. Cada sistema desse é formado por um conjunto de órgãos que trabalham de maneira coordenada para realizar determinadas funções no organismo. Então, cada conjunto desses órgãos, eles trabalham de maneira coordenada, né, para realizar as suas funções. O sistema digestório, por exemplo, é formado por vários órgãos e é responsável pela digestão dos alimentos. Aí vocês estão vendo a representação do sistema digestório humano. Os órgãos, eles são estruturas do corpo humano, formado por diferentes tecidos e que desempenham um papel específico no organismo. O estômago, por exemplo, é um dos órgãos do sistema digestório. Aí vocês estão vendo a representação do estômago humano. Os tecidos são conjuntos de células semelhantes que juntas realizam um papel específico. O tecido epitelial é um dos tecidos que compõe o estômago. Então, o tecido são um conjunto dessas células, né? Essas células semelhantes, que elas juntas, elas realizam aquele papel específico, né? Aí vocês estão vendo o tecido epitelial, que é um órgão que compõe o estômago. Aí vocês estão vendo a representação do tecido epitelial da parede interna do estômago humano, né? Depois vocês estão vendo aí a representação da célula do tecido epitelial da parede interna do estômago humano. As células são as unidades básicas do corpo humano e de todos os outros seres vivos.
elas são a menor estrutura que é capaz de realizar todas as atividades essenciais à existência de vida. Então, as células, elas são as unidades básicas do corpo humano e de todos os outros seres vivos, né? São as células. Elas são a menor estrutura que é capaz de realizar todas as atividades essenciais à existência de vida, né? São as células. É isso? Vamos continuar nossa viagem pelo interior do corpo humano, estudando com mais detalhes cada um dos níveis de organização do corpo humano. Agora vamos falar sobre as células. Em 1595, os fabricantes holandeses de óculos Hans Ragnes, em 1534, em 1592, e Zacarias, em 1580 e 1638, eles desenvolveram o primeiro microscópio. Em 1667, esse equipamento foi utilizado pelo cientista inglês Robert Hooke, né, para observar um pedaço de cortiça. Hooke observou que esse material apresentava pequenos compartimentos, às quais deu o nome de células, né? Então, Hooke, que foi o cientista, né, que descobriu o microscópio, né? Não, ele foi um cientista que utilizou, o primeiro cientista a utilizar o microscópio. Ele observou um pedaço de cortiça. E colocando lá um pedaço de cortiça, ele observou que esse material apresentava pequenos compartimentos, ao qual deu o nome de células. Pedaços de cortiças observado por Robert Hooke, com o auxílio de um microscópio. A célula é a menor estrutura viva do corpo humano. Então, a menor estrutura viva do corpo humano é a célula. Você acha que as células que compõem o corpo humano são todas iguais? Não, as células não são todas iguais. O tipo de célula varia de acordo com o papel que ela exerce no organismo. Então, as células não são todas iguais. As células do nosso corpo não são todas iguais, né? O tipo de célula varia de acordo com o papel que ela exerce no organismo, certo? As células que compõem o corpo humano apresentam diferentes tamanhos e formatos e desempenham também diferentes papéis no organismo. Foi o que a Pro acabou de falar. A célula, ela compõe o corpo humano, ela apresenta diferentes tamanhos, né, formatos também diferentes, né, e desempenham também papéis diferentes no organismo. Vamos ver, vamos dar exemplo agora. A hemácia é uma das células do tecido sanguíneo e é responsável pelo transporte do gás oxigênio durante a respiração. Então, a hemácia é uma das células do tecido sanguíneo que ela é responsável pelo transporte do gás oxigênio durante a respiração. São as hemácias. Já o neurônio é uma das células que compõe o tecido nervoso. Esse tipo de célula é encontrada no cérebro e é responsável por transmitir informações ao longo do corpo humano. Então, o neurônio é uma célula que compõe o tecido nervoso, não é isso? E as hemácias é uma célula do tecido sanguíneo. Então, aí está a representação de uma hemácia e aí está a representação de um neurônio, certo? Vou continuar, meus amores. Apesar de apresentarem algumas diferenças, a maioria das células dos animais apresentam a estrutura básica. As plantas também são seres vivos e por isso também são formadas por células. Veja abaixo a representação da estrutura básica de uma célula animal e a estrutura básica de uma célula vegetal. Célula animal, vocês estão vendo aí a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. E na célula vegetal, vocês estão vendo a membrana plasmática, a parede celular, o núcleo e o citoplasma. A membrana plasmática é fina camada que envolve a célula externamente.
Essa membrana, ela controla a entrada e a saída de materiais na célula. O citoplasma é o material que preenche o espaço entre a membrana plasmática e o núcleo. No citoplasma estão presentes diferentes estruturas chamadas organelas que realizam as atividades celulares. O núcleo é onde coordena todas as atividades da célula. E a parede celular é uma camada rígida que ajuda a proteger e a manter o formato da célula. Ao longo dos anos, os microscópios foram aperfeiçoados, possibilitando ao ser humano observar a estrutura cada vez menores, como as encontradas no interior das células. Então, o microscópio, né, ele possibilita ao ser humano observar, né, estruturas, né, encontradas no interior de uma célula, né? Aí vocês estão vendo o microscópio eletrônico, né? Um equipamento que permite ampliar as imagens cerca de 30 milhões de vezes. Tecidos. Vamos falar agora sobre os tecidos. Então, quer dizer que apenas uma célula do músculo é capaz de movimentar nosso braço direito? Nosso braço inteiro? Não, a movimentação do braço é realizada por várias células que trabalham em conjunto de maneira coordenada. Várias células semelhantes trabalham em conjunto, formando os tecidos, que exercem papéis específicos no organismo. Então, o corpo humano é formado por 4 tipos básicos de tecidos. Vamos ver a seguir. Então, várias células, né? Quando elas trabalham em conjunto, elas formam os tecidos. Então, vamos ver alguns tipos de tecidos, né? O corpo humano é formado por 4 tipos básicos de tecidos. Vamos ver quais são eles. O tecido nervoso. Ele está associado a diferentes papéis do organismo, como a coordenação das atividades realizada pelo corpo humano. Alguns tecidos possuem células com formato e funções diferentes, mas que se complementam para a realização da função do tecido como um todo. O tecido muscular está relacionado à movimentação do corpo humano e à manutenção da postura. O tecido muscular presente no coração é uma imagem obtida por microscópio, vocês estão vendo aí, colorizada, artificialmente, ampliada 20 vezes. Aí um tecido muscular presente no coração. E do outro lado, vocês estão vendo o tecido nervoso presente no cérebro. No cérebro. É uma imagem obtida também pelo microscópio. Temos também o tecido conjuntivo. É o tecido mais abundante do corpo humano. Ele exerce papéis como sustentação do corpo, proteção dos órgãos e reserva de energia. Por isso é o tecido mais abundante do corpo humano. Porque eles fazem a sustentação do corpo, ele exerce esse papel de sustentar o corpo, proteger os órgãos a reserva de energia. Tecido conjuntivo presente no osso, imagem obtida pelo microscópio, aí embaixo vocês estão vendo. E o tecido epitelial é o tecido que reveste externamente o corpo humano, auxiliando a sua proteção. Além disso, esse tecido reveste camadas como a boca e está associado à liberação de algumas substâncias no organismo. Aí vocês estão vendo o tecido epitelial presente na parte interna do nariz, uma imagem obtida por microscópio. Então, o tecido epitelial é o tecido que reveste externamente o corpo humano, auxiliando a sua proteção. Olá, meus amores. Agora vamos continuar. Vamos falar agora sobre os órgãos. Você sabe o nome de algum órgão do corpo humano? Você sabe o nome de alguns? Cite o nome de um deles aí, com quem vocês estejam em casa. Vai citar o nome de alguns. Tem o fígado, tem um rim, tem um estômago, tem o pulmão, tem o intestino, a língua, o osso, o cérebro, entre outros, né? O coração é um dos inúmeros órgãos do corpo humano. Ele é formado principalmente por tecido muscular,
mas também possui tecido conjuntivo. Veja ao lado aí, né, a imagem de um coração, né? Representação aí de um coração humano. Os órgãos desempenham papéis específicos no corpo humano. O coração, por exemplo, ele bombeia o sangue para que ele seja distribuído para todo o corpo. Esse é o papel do coração, desse órgão, né? Ele bombeia o sangue para que ele seja distribuído para todo o corpo. No corpo humano, há diversos órgãos, como os rins. Os rins, eles filtram sangue. Os pulmões, né, que realizam as trocas gasosas durante a respiração. E os intestinos é onde os nutrientes são absorvidos. Então, cada qual tem o seu papel, né? Aí vocês estão vendo a representação do coração humano. Tem o tecido conjuntivo, o tecido muscular, né? Vamos ver agora a pele. A pele é o maior órgão do corpo humano. Em adultos, ela pode cobrir uma área de até 2 metros quadrados e ter cerca de 9 quilogramas de massa. Para você ter ideia do tamanho da pele, imagine um retângulo como mostrado abaixo, né? Aí vocês podem ver pode ter a ideia do tamanho de uma pele, né? Então a pele é o maior órgão do corpo humano, né? Agora vamos falar sobre sistemas. Para iniciar o estudo do sistema do corpo humano, vamos analisar como ocorre uma importante atividade do nosso corpo humano, que é a circulação do sangue. Então vamos ver como é que ocorre, né, essa importante atividade que é a circulação do sangue. As células musculares compõem o tecido muscular, que é um dos tecidos que formam o coração. Depois, para que o sangue seja distribuído por todo o corpo, o coração trabalha em conjunto com os vasos sanguíneos e faz esse papel, né? Distribui o sangue para todo o corpo. Depois, tanto o coração quanto os vasos sanguíneos fazem parte do sistema cardiovascular. Os sistemas do corpo humano são formados por diferentes órgãos que trabalham em conjunto para realizar papéis específicos no organismo. Então, os sistemas do corpo humano, eles são formados por diferentes órgãos e eles trabalham todos em conjunto para realizar cada qual o seu papel no organismo. O sistema cardiovascular, por exemplo, ele transporta e distribui nutrientes e gases para todas as células do corpo. Aí vocês estão vendo o sistema respiratório, o sistema nervoso, o sistema esquelético e o sistema muscular. Agora vocês vão fazer as atividades das páginas, né? Deixa eu pôr, 199 e a página 202, certo? Beijos, até a próxima aula.